A gente tem o modelo 1, 2, 3, que é para quando a gente tem pouca verba, a gente conseguir ter uma estrutura mínima de testes, que é basicamente uma campanha com 2 conjuntos, cada um com públicos diferentes, e dentro desses conjuntos você tem os mesmos 3 anúncios. Então você tem o anúncio A, B e C nesses 2 conjuntos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro, eu sou coordenador de tráfego aqui do Squad da Rocketship. E hoje eu vim trazer para vocês um tema bem legal, que é como gerar resultados com pouca verba no Facebook Ads. Vou compartilhar a minha tela aqui e a gente vai conversar sobre. Basicamente, a gente precisa de 2 coisas. Começar do jeito certo, ou seja, ter uma estrutura legal, uma estrutura simples, uma estrutura com mais chances de converter, e depois ir melhorando ao longo do caminho, que seria a parte de otimização. Vamos por partes. Planejamento. Basicamente, a gente precisa primeiro saber quem é o nosso público, ou seja, quem tem mais chances de converter da gente. Cara, eu tenho uma loja de camisetas, qualquer pessoa pode comprar, tá, mas quais tipos de pessoa são mais propensas a comprar essa sua camiseta, por exemplo? Então, você tem que pensar nisso e depois você parte aqui para a pesquisa de segmentação dentro dos interesses do Facebook. Aqui a gente vai tratar mais de públicos frios, então seria mais ou menos isso. Se a gente tivesse, por exemplo, um produto focado em culinária, que aí as informações demográficas e tudo mais, meio que o briefingzinho do cliente, seria donos de casa, em sua maioria mulheres, de 30 a 55 anos, por todo o Brasil. Basicamente, a gente teria 2 hipóteses. Interesses com proximidade no produto, interesses com proximidade na persona. Geralmente, o do produto é mais fácil da gente trabalhar, a gente consegue ter um resultado melhor. Então, é melhor que a gente comece por ele. Quais seriam de produto? Se é um produto de culinária, você faz o quê? Você entra lá na hora dos interesses e você pesquisa por culinária e afins. E aí você vai achando algumas desses públicos, dessas segmentações. Por exemplo, alguns públicos que existem dentro do Facebook. Culinária, gastronomia, livro de cozinha. Então, até quando você, dentro lá do gerenciador, você colocou interesse, ele te dá uma opção de você clicar em sugestões e ele vai te dando outras. Então, coloque termos que tenham a ver estritamente com aquilo que você está procurando, que é o seu produto, e aí depois vai olhando as sugestões para você conseguir pegar mais alguns. E os interesses de proximidade na persona. Se é um produto focado em culinária, para donas de casa, mais velhas, para todo o Brasil, você pode pegar, por exemplo, algumas coisas que você acha que essa persona gostaria. Então, Ana Maria Braga, MasterChef, novelas. Então, ainda assim, MasterChef e Ana Maria Braga já tem um contexto que tem um pouquinho a ver com culinária, com gastronomia. Então, olha como as coisas convergem para você conseguir chegar nesse público. Então, esses seriam os 2 níveis de segmentação principais. E, cara, eu entendi qual é qual, mas como que eu escolho? Basicamente, você tem que se basear em especificidade versus tamanho. Ou seja, dentro do tamanho que você está buscando para o seu público, você sabe que quanto mais específico você for, mais chance tem de converter. Igual eu falei lá do começo. Às vezes você tem, 1.000 pessoas que podem comprar sua camiseta, e podem em algum momento, mas você vai ter 100 pessoas que vão ter muito mais chance de comprar nesse momento. Então, é legal que você foque nessas 100 pessoas, porém, em públicos pequenos, o CPM, que é o custo que a gente paga para aparecer no Facebook, ele aumenta. E isso acaba encarecendo os resultados. Então, você precisa ter essa junção entre ter um público específico, mas também não ser tão pequeno. Então, a gente tem que fazer essa baliza. Tá, cara, legal, mas o quão é pequeno? Isso é um pouco subjetivo, mas eu trouxe aqui uma noção de tamanho, só para a gente basicamente entender um pouco. Se a gente for comparar com o Brasil, no Brasil a gente tem mais de 140 milhões de pessoas que utilizam Facebook e Instagram. Então, 1 milhão de pessoas para o Brasil é pouco. Não pouco no sentido que precisava ser mais, mas você pensa, é um público segmentado. Se tem 144 milhões de pessoas, 1 milhão é menos de 1% disso. Então, você começa a entender que, não, beleza, 1 milhão de pessoas é um tamanho de público legal, provavelmente, para o Brasil. Agora, por exemplo, 1 milhão de pessoas para o estado, aí já vai ser razoável, depende do estado também. São Paulo tem, aqui é em população, né? Não sei de pessoas ativas no Facebook, mas tem 44 milhões. Minas tem 20 milhões, mas Mato Grosso tem 3 milhões. Então, você tem que entender, basicamente, o local para onde você está anunciando, dentro da idade que você está anunciando também, e o gênero, se é homem ou mulher,
para você ter essa noção de será que essa quantidade de pessoas dentro dessa informação demográfica e dentro desse local, será que bate? Ou será que não é muita gente? Por exemplo, se você pega um público, você tem lá, igual eu falei, um produto de culinária, ou até pode ser um produto mais específico ainda, por exemplo, produto de tráfego. E você vai fazer um evento de tráfego no Mato Grosso, por exemplo. E aí você faz uma segmentação que fica com 1 milhão de pessoas. Só que Mato Grosso tem 3 milhões de pessoas. Pô, será que 1/3 de Mato Grosso tem, de fato, uma ligação com o digital e quer ser gestor de tráfego, pode ser gestor, ou tem alguma proximidade? Então, é nisso que a gente tem que se balizar. 1 milhão de pessoas para uma cidade, também vai variar da cidade, mas também é gigante, e para bairro nem existe. Então, é isso que você tem que levar em consideração. É uma análise meio subjetiva, mas analisa quanto de pessoas você pode alcançar e depois que você colocou interesses, quantas de alcance potencial que você tem nesse momento. É isso que vai te dar uma boa noção de tamanho. Agora vamos partir para a estrutura. Beleza, a gente planejou o público, mas a gente tem que ter uma estrutura boa. Basicamente, em anúncios, tem 2 pontos principais, que eles estão claros, que você ter um design de vídeo, de imagem, que seja clean, que você consiga entender as informações fáceis, que esteja bem escrito, não esteja um monte de informação acumulada, seja sucinto, esteja escrito, adaptado ao seu cliente. Não adianta, às vezes, você colocar um jargão, colocar um termo que só você vai entender, mas, às vezes, o público, que é o seu consumidor, ele não entende isso, porque, às vezes, é algo muito específico. Então, você tem que adaptar tudo isso ao seu cliente. Então, tem que estar claro, a pessoa tem que bater o olho e falar, nossa, entendi do que se trata. E eles são estimulantes, e aí, em estimulantes, a pessoa bateu o olho e entendeu do que se trata, mas é legal para ela isso? E aí, por exemplo, se a gente for levar para o lado da copy, a gente tem uma das fórmulas mais conhecidas de copy, é a AIDA, é atenção, interesse, desejo e ação. Então, você está chamando atenção ali naquele curto espaço de tempo, o cara está descendo a timeline, está passando os stories, ele para, ele teve a atenção dele. Aí você gera interesse dele, não, tive minha atenção tomada, vou entender mais sobre interesse. Depois desejo, nossa, eu gostei disso. E esse desejo levar para a ação, que a pessoa clicar para ir para a página e entender um pouco mais. Então, um anúncio, no geral, ele tem que ter isso. Não importa que tipo de anúncio que seja. E um anúncio pode ter também emoções implícitas. Segundo a teoria de Carl Jung, que é um grande psicanalista, a gente tem um inconsciente coletivo, que é basicamente o que muitas coisas que a gente vê, a gente naturalmente já vai pensar em outra coisa, já vai associar outro fator dentro da nossa cabeça. E a gente pode colocar ou tentar colocar essas emoções implícitas dentro das nossas estratégias também, dentro dos nossos anúncios. Onde? Na copy, na aparência, no contexto, na edição, na música. Basicamente, qual mensagem o seu anúncio está passando além da comunicação verbal? Ou qual ele poderia passar, por exemplo. É muito comum, se você pensar numa pessoa bem-sucedida, por exemplo, é muito comum que talvez você pense na pessoa de terno, numa pessoa bem vestida, às vezes num carro esportivo ou algo do gênero. Quando você pensa em liberdade, você pensa em alguém mais hippie, mais numa floresta, em algo do gênero. Então, você começa a entender como, às vezes, alguma coisa que você tem uma proximidade, alguma coisa que você olha, já te leva um fator em outro. Então, você liga uma coisa na outra. O que será que você pode fazer para o seu anúncio ligar e ter um pouquinho mais desse contexto? Aqui eu trouxe um anúncio da Rocket para a gente dar uma olhada bem rapidamente, que é aqui. Nunca mais se desespere na hora de otimizar uma campanha. Baixe agora o e-book gratuito e descubra 18 táticas validadas. Então, nunca mais se desespere. Tá trazendo uma proximidade, fez você parar para ver ali e gerar uma conexão com a pessoa que está do outro lado. Aí fala do e-book, 18 táticas validadas para baixar o custo por lead. A própria imagem, ela é clean, você bate o olho e você entende. Ela é bem diagramada, as informações não estão muito jogadas uma em cima da outra. Então, gera um pouco disso tudo que eu estava falando. Aí, depois disso, a gente tem a parte da página. A página é bonita? Bonita é um conceito subjetivo, mas igual a gente falou agora sobre emoções implícitas, qual emoção talvez essa página passa? Ela ajuda ou atrapalha na conversão? E aí vai para esse lado de ter um layout agradável. Então, não que seja agradável por só ser bonito. Se, de repente, a sua ideia for causar meio que uma confusão mental, porque você está querendo mexer bastante na dor para depois dar a sua solução, beleza, ela às vezes soa meio bagunçada, mas tem que ter intenção por trás disso. Então, é nisso que você tem que focar no layout. É funcional?
pô, você tem que olhar para a velocidade dela. Será que ela demora muito para carregar? A gente tem o PageSpeed do Google, que é essa ferramenta aqui. Você joga PageSpeed no Google e aparece esse primeiro aqui, PageSpeed Insights. Você pode colocar a sua URL e você vai saber se a página é leve, se ela é pesada e o que você pode fazer para melhorá-la. Então, você não pode demorar para carregar muito essa página. E, pô, será que ela tem uma boa experiência? A pessoa que entra entende do que se trata? É fácil navegar e converter? É legal você se colocar no lugar do lead e aí você entra nessa página como se você fosse ali fazer o caminho de conversão e vai vendo se tem alguma coisa que pode ser aprimorada no meio do caminho. Ela é convincente, essa página? A comunicação, será que ela está de acordo com os anúncios? Às vezes é muito normal a pessoa falar uma coisa no anúncio, mas a página às vezes não ser 100% aquilo. Mas eles têm que se ligar, porque senão a pessoa foi captada por uma mensagem que ela chega lá na página e ela não entende essa mensagem direito. Então, precisa essa comunicação estar bem estreitada. E a copy, né? Ela consegue reforçar o que o anúncio disse e estimular a conversão? Pô, o anúncio falou de uma dor X. Será que ela bate mais nessa dor X? Será que depois ela dá a solução para isso? Então, a copy tem que acompanhar aquilo que... A copy da página tem que acompanhar aquilo que veio antes no anúncio. Agora, partindo para a parte de campanhas, a parte mais estrutural mesmo, que é provavelmente o motivo de você querer estar aqui. O que a gente pode fazer? A gente tem o modelo 1, 2, 3, que é para quando a gente tem pouca verba, a gente conseguir ter uma estrutura mínima de testes, que é basicamente uma campanha com 2 conjuntos, cada um com públicos diferentes, e dentro desses conjuntos você tem os mesmos 3 anúncios. Então, você tem o anúncio A, B e C nesses 2 conjuntos. Então, dessa maneira, você está testando tanto públicos diferentes quanto anúncios diferentes. Um erro muito comum é você, quando tem pouca verba, não fazer teste. Pô, mas eu não tenho muita grana aí, cara, então eu só fiz uma campanha com um conjunto e um anúncio. Tá, mas você vai comparar com o quê? Se tiver com resultado bom, como que você sabe que não poderia ser melhor? Se tiver com resultado ruim, como que você vai comparar para saber, não, o resultado ruim está por causa do público, está por causa do anúncio? Você fica a ver navio, você fica cego. Então, você precisa ter minimamente uma estrutura validada para você poder testar. E de que maneira você faz isso? Além dessa estrutura, você coloca o orçamento em ABO, para você ter a verba no conjunto de anúncios, para você ter mais controle, já que você tem pouco orçamento. Você evita de misturar públicos. Igual eu te mostrei lá como pensar e planejar os públicos de interesse, você coloca um público só de interesse ou de lookalike, para você não misturar e depois não saber de onde que vem essa conversão. Fora que quando a gente mistura, o público fica maior e perde especificidade, ele fica menos específico. Que é esse terceiro ponto. Quão específico você pode ser dentro de um tamanho de público bom. Beleza, essa é a nossa parte de estrutura, de planejamento. E agora melhorando no meio do caminho, que é a parte de otimização. Então, o primeiro passo, esse é bem importante, preste atenção nisso. Você tem que aprender a estipular o seu CPL ou CPA. Isso você vai precisar da ajuda do seu cliente também. Mas, basicamente, eu vou dar um exemplo de captação de lead. Dentro de uma captação de lead, finge que você fecha 10%. A cada 10 leads que chegam, você fecha 1. Acompanha o raciocínio. O ticket médio do produto ou serviço que o seu cliente ou você está vendendo é R$200. Porém, você tem um custo operacional para poder entregar isso de 50. Então, já caiu, entre aspas, seu ticket médio para R$150. O ticket médio não, né? Mas o lucro que você teria, se você já tem um custo de 50. E você quer ter um lucro mínimo de ROI 2. Então, você quer pelo menos receber o dobro daquilo que você colocou, para fazer sentido dentro da escala que a sua empresa tem. Ou seja, é o dobrar. Se você vende por 200, você quer gastar no máximo 100 para fazer uma venda contando todos os custos. ROI 2. Investir 100, voltou 200. E aqui, então, se você já gasta 50 com operacional e você tem que gastar no máximo 100 para fazer essa venda, então você pode gastar só com o anúncio 50, né? 100 menos 50 dá 50. Então, qual que seria a fórmula para a gente saber qual que é o nosso custo por lead ou custo por compra ideal? Aqui, no caso, está em custo por lead. Seria, o nosso CPL desejado é igual a investimento, o quanto que você tem para investir, que nesse caso são esses R$50, dentro da quantidade de leads pretendidos. Se a cada 10 leads pretendidos eu fecho uma e eu tenho R$50 para fazer uma venda, qual que é a minha conta? Eu vou fazer 50, que é o valor desse investimento, dividido por 10 leads, que vai me dar um CPL de 5. Então, eu posso, no máximo, trabalhar com o meu CPL de até R$5 dentro dessa conta para fazer sentido e para mim ou meu cliente ter um lucro viável. Então, nosso CPL desejado vai ser de R$5.
e aí com base nele que você vai otimizar suas campanhas. Então, se o seu CPR aqui está como custo por resultado, né, mas adapta para CPR, se ele está muito acima da meta, se ele está 7, 10 reais, o que você faz? Você pausa, mas você começa primeiro por anúncios, depois conjuntos, depois campanhas, porque às vezes vai ter um anúncio que ele vai estar gastando muito da sua verba, e ele não está muito bom. Então, às vezes, você pausa ele e as coisas entram no eixo. Às vezes, pausar um conjunto. O consolidado da minha campanha até que está ok, mas tem um conjunto que está muito caro. Eu vou lá e pauso esse conjunto para dar mais verba para os outros conjuntos que estão rendendo melhor. E por terceira campanha, se, pausei anúncio, pausei conjunto, não está dando bom, vou lá, pausa a campanha, crio outra e aí vou testando. Se meu CPR está próximo da meta, para cima ou para baixo, você mantém, porque você não tem um dado suficientemente válido para você tomar uma decisão. Então, eu vou pausar, eu vou não sei o quê. Não, você mantém para você ter mais tempo de análise e aí você tomar uma ação que seja mais coerente. Então, você meio que não mexe se seu CPR está dentro dali mais ou menos da sua meta. A não ser que esteja fazendo algum teste e tudo mais. Seu CPR está bem abaixo e você pode escalar, você tem verba para isso. Então, você aumenta. Aumenta o quê? O orçamento, seja da campanha ou do conjunto, depende se está ABO ou CBO. Se você colocou em CBO, tem os mínimos e máximos, né? Que você coloca dentro do conjunto, para falar, esse conjunto eu quero que ele gaste até tanto, ou quero que ele gaste no mínimo tanto. E tem um lance, aí se você está utilizando uma outra estratégia de lance, que não a padrão que já vem, que a gente não mexe muito nisso. Não vou entrar muito nesse fator, mas a questão está bem abaixo da meta, você pode escalar, então você vai aumentar principalmente o orçamento. E por último, mais ou menos importante, se está moderadamente acima da meta, às vezes você pode diminuir um pouco a sua escala. Então, o orçamento também aqui vai ser o principal. Meu custo por lead desejado é R$5. E aí eu estou com 6. E eu estou com uma escala legal nisso. Por que eu não abaixo um pouquinho dessa escala e vejo se ele não entra dentro do CPL que eu desejo? Porque no Facebook, quanto mais dinheiro a gente dá para a plataforma gastar numa campanha, num conjunto, mas ela vai entender que a gente quer ter resultados maiores e aí, naturalmente, seu custo por resultado sobe um pouquinho mais. Porque para ela achar essas pessoas, para ela poder escalar, o nosso custo sempre vai subir um pouquinho. Então, esse é basicamente o que você pode fazer dentro de otimizações, mas ali baseadas no que está rolando dentro de plataforma, sem ter que ainda criar algo novo. Mas aqui a gente tem o criar novas estruturas. É uma coisa muito comum que as pessoas, às vezes, não estão tendo resultado legal, mas elas não alteram nada. Então, se você está rolando uma estrutura e algo não está bom, sempre que você pausar algo, suba outra coisa no lugar. Porque aí você vai estar sempre testando. Esse público não está legal, vou pausar e vou subir outro. Esse anúncio não está legal, vou pausar e vou dar mais margem para outros, ou vou pedir para o meu cliente mais anúncios. Essa campanha não está boa, vou lá e pauso e crio outra. Porque aí você está sempre testando coisas diferentes e acumulando dados. A não ser que você queira, você só não pausa, você só não sobe outra estrutura no lugar quando você pausa uma anterior, quando você quer, ao pausar um conjunto, campanha ou anúncio, dar mais verba para outro, que é o que eu falei lá no começo. Se você tem um anúncio que ele está gastando muito e ele está convertendo caro para você, de repente você pausar ele sem subir outro no lugar, você vai dar mais verba para os seus outros anúncios performarem. Num conjunto, a mesma coisa. Às vezes, o geral da sua campanha está legal, mas o conjunto está destoando. Você pausa ele, dá mais verba para os outros e testa. Então, só nesse caso é que você não sobe outra coisa no lugar. Mas, no geral, pausei, coloco outra coisa para eu estar sempre testando. Cara, mas quando que eu faço essas análises? Se é uma estratégia iniciante, eu imagino que uma vez a cada 2 dias, pelo menos. Porque você não tem tantos dados assim, por você não estar investindo muita grana, mas, ao mesmo tempo, por você não ter muita grana disponível, você não pode vacilar com a grana sua ou do seu cliente. Então, você tem que estar bem em cima para evitar de que passe um tempo e quando você vê, nossa, já dava para eu ter otimizado isso, olha que insight que eu tive, só que você não tinha tomado isso anteriormente. E depois que o resultado estiver estabilizado, você pode espaçar um pouquinho mais essas análises. Então, eu estou analisando uma vez a cada 2 dias, passa para 3, passa para 4, vai depender muito. Mas isso que eu te indicaria, uma vez a cada 2 dias. E entender as métricas secundárias. Aqui eu falei de estipular o seu CPL e tudo mais, mas e o que faz com que a gente tenha um CPL determinado ou um CPA determinado? São as métricas secundárias, é o seu CTR, seu CPM, suas taxas de conversão. Então, para entender essas métricas secundárias, tem uma aula minha aqui no YouTube da Rocket Chip só sobre esse assunto.
A gente vai colocar aqui no card e no link da descrição. Então, acessa lá que você vai entender muito mais desse vídeo, que é métricas no Facebook Ads, o que analisar em uma campanha de tráfego. Então, dentro desse vídeo, você vai conseguir ter essa noção e poder escalar muito mais seus resultados. Então, é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido muito melhor como você faz para gerar resultados com pouca verba no Facebook Ads. Se você gostou, não deixa de se inscrever, de curtir esse vídeo, de mandar para algum amigo seu gestor de tráfego, mandar para um cliente seu para ele entender, às vezes, melhor o que precisa ser feito. E é isso. Agradeço muito por quem ficou até aqui e tamo junto. Um abraço.